E quando eu não entendo o que Deus está fazendo? Uma das nossas grandes dificuldades é não entender quando as coisas saem do nosso controle. Nós gostamos de ter o controle, nós gostamos de entender, saber o que está acontecendo. E nessa semana que passou, nós vivemos uma situação muito difícil e você acompanhou a morte do filho da Aishla. E todo mundo se perguntou, puxa, o porquê? Um rapaz tão novo. E essa é a pergunta que enche o nosso coração sempre quando a gente passa por uma situação tão difícil como essa. Nós gostaríamos de vê-lo curado, gostaríamos de vê-lo saindo daquele hospital bem, para que ele pudesse falar do milagre que aconteceu com ele. Mas não, o Senhor o recolheu. E fica uma pergunta no nosso coração, por que que isso acontece? O que acontece? Como é que é isso? O que Deus está fazendo? Por que eu não entendo aquilo que Deus está fazendo? Alguns anos atrás eu fiquei muito doente. Eu tive uma infecção na cabeça do fêmur e perdi uma parte do osso aqui da perna. Foi um tempo muito difícil, foi um tempo assim de muita dúvida, foi um tempo assim onde a nossa vida parou completamente. Nós tivemos que parar tudo, não tinha mais trabalho, não tinha ministério, a atenção era totalmente voltada para mim, porque eu precisava da ajuda de todo mundo. A minha cama do quarto se transformou numa cama de hospital e assim fomos caminhando para um tempo muito difícil, até que os médicos falaram que se eu continuasse daquele jeito eu não ia sobreviver. E foi muito interessante que naquele tempo, sem entender o que Deus estava fazendo, nós fizemos um trato que nós iríamos adorar o Senhor de qualquer jeito, entendendo ou não entendendo. E naqueles dias eu perguntei para o Senhor, Senhor, por quê? Por que tudo isso está acontecendo? Por que o Senhor permitiu que eu vivesse todas essas coisas? Por que o Senhor me permitiu passar por tanta dor? E foi interessante que Deus me fez lembrar de uma propaganda de televisão. E era a propaganda de um banco. E começava com um gerente explicando. E o gerente estava de lado assim, como você está me vendo agora, e ele ficava explicando para alguém que estava ali na frente dele. E ele estava explicando coisas de aplicações, essas questões financeiras, e ele usou muitos termos técnicos, e o que ele estava falando tinha era verdade, tinha uma finalidade aquilo que ele estava falando. E aí foi abrindo a imagem e mostrou com quem aquele gerente estava falando. E na cadeira na frente dele tinha um bebê de mais ou menos uns 8 meses. E aquele bebê, ele ria para ele chorava, ele fazia prrr. Ou seja, aquele bebê não estava entendendo nada do que aquele homem estava explicando. Por mais verdadeira que a explicação daquele gerente fosse, a cabeça daquele bebê nunca ia alcançar. E o Senhor me fez entender naqueles dias que existem coisas, existem situações que a nossa luta clama por respostas, mas a resposta de Deus é tão profunda que a nossa mente tão pequena não vai alcançar. E eu entendi naquele momento que tudo que eu precisava fazer era confiar. Eu não estava entendendo, mas eu preciso confiar. E é interessante que aqui no Salmo 42, Davi ele fala algo tão interessante, ele diz assim, contudo durante o dia, ele está falando da luta, do choro dele, como está difícil, das lágrimas, e ele diz, contudo durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor, é a minha oração ao Deus da minha vida.
Declaro a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que razão caminhar lamentando e sem direção sobre a opressão dos meus inimigos? E ele vai falando, ele vai derramando a sua pergunta: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Isso ele fala no verso 8 e no verso 9. Aí no verso 5 ele diz o seguinte: por que estás assim tão abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. E aí depois no verso 11, ele repete e ele diz: por que estás assim tão triste, a minha alma? Por que te martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porque ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Tem horas que a gente não vai entender, mas tudo que eu preciso é louvar e continuar louvando a Deus, porque eu ainda vou louvar. Eu não estou entendendo agora, mas Deus está no controle. E talvez essa seja a sua pergunta nesses dias. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? E talvez o Senhor use essa palavra para trazer uma resposta para você. Essa é a minha oração. Que o Senhor responda para você que Ele continua no controle de todas as coisas. Você pode até não entender. Você pode até buscar entender. Mas a resposta de Deus é tão profunda. É como aquela palavra daquele gerente com o bebê. Ele nunca vai entender. Só quando ele crescer, só quando ele ficar mais maduro, ele vai conseguir entender aquela resposta. E talvez eu e você ainda somos muito infantis, somos muito pequenos diante da grande resposta de Deus. Mas tudo que eu e você precisamos entender é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus continua sendo Deus. Que Deus cubra teu coração, que Ele abrace teu coração, que Ele console você nesse tempo, assim como Ele me consolou naqueles dias. A luta passou, as dores passaram, aquela fase difícil passou, mas sabe o que ficou daquele tempo? Ficou a grande fidelidade de Deus naqueles dias. Como foi bom conhecer a fidelidade de Deus. Eu e a minha família conhecemos Deus mais profundamente. E é muito bom saber que Ele continua no controle de tudo. E eu quero terminar com uma frase que eu falo, que nasceu naqueles dias de dor. Ele sabe o que eu não sei. Ele vê o que eu não vejo. Ele sabe o que você não sabe. Ele vê o que você não vê. Deus é Deus sobre todas as coisas. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus. O que eu falo mesmo? Volta. Ah, já tá?